Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meu amigo, certamente você já ouviu a famosa expressão popular: a mentira tem pernas curtas. Existem várias histórias e fábulas narradas para explicar a origem desta expressão. Mas o que nos interessa mesmo é que esta famosa expressão popular, a mentira tem pernas curtas, significa que toda mentira, mais cedo ou mais tarde, acaba por ser descoberta. Por isto, esta expressão serve como uma lição, especialmente para crianças, no sentido de convencê-las de que não vale a pena contar mentiras. A mentira é um relato que certamente não corresponde ao real vivido, mas sim a uma estratégia verbal, muitas vezes para enganar a outra pessoa ou até nós mesmos. Aliás, na maioria das vezes, enganar a nós mesmos. O mais enganado geralmente é a própria pessoa que mente. Muitos fazem isto para não lidar com a responsabilidade, para escapar das correções, das punições, do julgamento de alguém, ou mesmo para alcançar um melhor conceito sobre si diante dos outros. Infelizmente, muitas vezes nós utilizamos a mentira para esconder um comportamento que temos, que não é aceito nem esperado. A questão da mentira é tão perniciosa que muitos aprenderam a mentir no decorrer da vida. Parece até que fizeram escola neste lema e foram se exercitando o ato de mentir. Em algumas situações, às vezes, a pessoa se sente insatisfeita com a própria vida e por isso cria uma vida paralela, ou seja, cria uma vida que gostaria de viver, ou mesmo uma pessoa que gostaria de ser. Conclusão, tenta deixar de viver ela mesma para viver outra pessoa, para viver um personagem. Em alguns casos, existe aquela pessoa que apresenta autoestima baixa, que precisa provar para os outros algo que ele ainda não conseguiu ter ou ser. E o mais triste é que a mentira pode ser apenas a ponta do iceberg. Pode esconder uma história, um autoconceito negativo ou um conceito negativo sobre as outras pessoas. Como tudo que se faz de incorreto, sempre acaba tendo um efeito colateral. A pessoa que mente fica presa à sua mentira, uma vez que não poderá jamais esquecer o que relatou, pois terá que a sustentar quando necessário for. Veja que situação difícil. O cérebro humano, obviamente, não foi criado por Deus para a mentira. Desta forma, para mentir, é preciso primeiro que o mentiroso saiba da verdade e depois crie uma história falsa. Olha só, vejam só que situação. Exigindo que o cérebro leve mais tempo para fazer esse processo. Primeiro, a verdade é memorizada e depois a mentira é criada. O problema é o conflito interno criado com isto. Manter arquivada uma memória de um fato que não aconteceu. Por isso, o esforço para manter a mentira é muito grande. A verdade, como tem o registro do fato ocorrido, será mais fácil lembrarmos dela. Meu amigo, retomando o dito popular, a mentira tem realmente pernas curtas. E é, sobretudo, uma escravidão. Sofre o mentiroso e sofre o que se sente enganado com a mentira. A frequência da prática da mentira pode levar a uma vivência da mentira como um transtorno até. A pessoa passa a mentir compulsivamente. Existem alguns casos mais simples, que não se configuram como um transtorno propriamente dito, mas que não deixam de ser problema.
são casos daquelas mentirinhas diárias que nós criamos. Por exemplo, uma pessoa que compra um produto por R$30 e diz que comprou por R$100. As pessoas que dizem não fazer algo, mas na verdade fazem sim. É o marido que saiu de casa com os amigos e alegou que não saiu. É o jovem que disse à família que iria dormir na casa de um amigo, mas foi para a balada. Aqueles que vivem a mentira considerada como um transtorno, como uma doença, devem procurar ajuda psicológica. Aqueles que vivem as pequenas mentiras podem livrar-se dessa escravidão se quiserem, optando a partir deste momento pela verdade. E se não o conseguirem, estão então em situação mais grave. Aí, porque vivendo a partir de pequenas mentiras, podem também ter criado um hábito de mentir e já ter um transtorno psicológico a ser tratado. E neste caso, sinto dizer, devem também buscar alguma forma de ajuda. Portanto, meu irmão, que tal viver somente a verdade? Que tal enfrentar ou mesmo resolver as suas dificuldades e assumir, se necessário, os seus erros e as suas falhas? Pense nisso. Nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota, retomando este tema. 1 minuto, já voltamos. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos faltar sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje, nós estamos refletindo sobre a mentira. Queiramos buscar justificativa para as nossas mentiras do dia a dia, mesmo as que classificamos muitas vezes como mentirinhas, entre aspas. A verdade é que a mentira destrói relacionamentos. A mentira cria inimizades, porque, via de regra, exalta a si próprio e acusa a todos como errados. Apesar de existir o ditado que já citamos de que a mentira tem pernas curtas, em contraponto, temos que admitir também que muitas vezes nós vemos que ela corre velozmente para queimar as pessoas, líderes e até trabalhos ministeriais e religiosos. O pai da verdade é o nosso Deus, enquanto o pai da mentira é o diabo. Como um filho de Deus pode viver com mentiras? No livro dos Atos, capítulo 5, nós vemos a passagem de Ananias e Safira, quando mentiram ao Espírito Santo e morreram. Podemos afirmar com toda certeza, todo mentiroso é enganador e falso. Como? Isso não procede? É isso mesmo, não se espante. Falsidade consciente e intencional de preceitos perversos, de preceitos ímpios e enganadores. São a tradução da palavra mentiroso. O mentiroso sabe criar uma rebelião contra um líder, se quiser, manipulando pessoas pela mentira, e ainda mentir depois de tudo isso, dizendo que não tive nada a ver com isso. Obviamente nós já constatamos, ouvimos e de falar de situações assim. E no sentido mais amplo, o mal não está somente em mentir, porque não dizer uma verdade que precisa ser dita, resultando numa compreensão incompleta e equivocada,
é o mesmo que mentir. Isso, a serpente no livro de Gênesis responde-nos facilmente. Mas uma vez alguém me fez a seguinte observação: pode existir algum motivo bom que justifique uma mentira saudável? Meu irmão, o mundo prega que apresentar a verdade em doses reduzidas facilita a vida. Chegaram até a criar um novo termo, a mentira branca. É o famoso diga que eu não estou aqui, diga à visita que eu não estou em casa hoje. É mais fácil, evita constrangimentos às vezes e preserva sentimentos e amizades sob o ponto de vista de algumas pessoas. Mas do ponto de vista cristão e biblicamente, isto é correto? Sugiro que para respondermos esta indagação, fiquemos só com a Bíblia. O diabo é a fonte de toda mentira e ponto final. Nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso está em João capítulo 8, versículo 44. Jesus disse: seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5, 37. Mas claro que isso, meu amigo, é impossível. A dependência dessa droga chamada mentira não chega num ápice, não tem um alvo final. Ela vai exigindo doses maiores até a sua overdose. Por isso, não se engane, a mentira só tem uma origem, o diabo. E também só tem um destino, por mais que se possa demorar: roubo, morte e destruição. Este é e sempre será o resultado das obras daquele que nada tem a ver com o verdadeiro cristão. A verdade nunca prejudica, a verdade liberta. Os cristãos precisam se despir do velho homem, da velha maneira de viver, dos velhos hábitos, renovando as suas mentes pela palavra de Deus. Todo cristão deve viver ou andar como Cristo. Jesus Cristo andava mentindo? Não, ele sempre falou a verdade. E nós temos que falar sempre a verdade, custe o que custar, sempre em amor. Por isso, tenhamos muito cuidado com o que nós falamos, pois um dia nós estaremos diante do Senhor e prestaremos contas de cada palavra que saiu da nossa boca. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta, aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM, para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade
verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e a usar os seus dons. Pra chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e a usar os seus dons. Pra chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade, Ele é a verdade. Jesus